Olá! Você já se questionou sobre a vida que escolheu? Já pensou em se organizar para sair da rotina e ter uma vida completamente diferente? Precisa coragem. Em 1984, após 10 anos de planejamento, um casal e seus 3 filhos resolveram realizar um sonho: conhecer o mundo a bordo de um veleiro. Foram 10 anos de aventura, se depararam com novas realidades, novos medos, fizeram amigos, cruzaram oceanos e se adaptaram a novas culturas. Mas não pararam por aí. 1997, 2014, foram longas, novas viagens, com alguns outros tripulantes, novas tecnologias e muito aprendizado. Nossa convidada de hoje foi peça fundamental nessas expedições. Educou os filhos em alto mar. Com muita habilidade na arte da convivência, fez daquele confinamento de 40 metros quadrados um local onde cada um soubesse a sua importância naquele contexto. Todas essas experiências de vida resultaram em filmes, muitas palestras, documentários e alguns livros publicados. Eu converso hoje com a professora, escritora, palestrante e velejadora Heloísa Schirman. O Mulher em Foco está começando. Era uma vez uma professora de inglês, seu marido economista e alguns filhos que fizeram um plano de fazer uma viagem em volta ao mundo. Quando eu falo, Heloísa, seja bem-vinda primeiramente. Obrigada pelo convite. Eu não falei o número de filhos, porque quando vocês planejaram a primeira viagem de volta ao mundo, vocês tinham 2 crianças em casa. E esse planejamento, ele durou 10 anos. E aí nasceu o 3º filho, foi isso? Foi exatamente isso. Quando nós começamos o nosso planejamento, em 1974, nós só tínhamos o mais velho, Pierre, e o David, que era um bebê. E no meio do nosso planejamento de 10 anos, nasceu o 3º filho, o Wilhelm. E já estávamos com a tripulação pronta para partir. Já fazia parte do planejamento mais esse filho a bordo? Sim, fazia parte do planejamento que nós queríamos ter um 3º filho. E ele veio para somar nessa viagem que nós íamos fazer. Durante o planejamento, né? Pelo menos foi em terra, né, Heloísa? Não foi ao mar, né? Que nasceu o 3º filho. Não foi no mar, nós planejamos 10 anos, mas eu ganhei uma filha do mar. Eu ganhei uma filha, já quando eu estava com os filhos crescidos, eu ganhei uma filhinha de presente do mar. Eu digo que o mar me deu a minha vida e, inclusive, me deu a minha filha. Heloísa, a vida te deu muitos presentes. Eu diria que ela te deu uma das coisas mais fantásticas que uma pessoa pode ter, que é a coragem. E é a coragem de mudar de vida. E você e o seu marido, seu parceiro, tiveram essa coragem. É difícil nós vermos nos dias de hoje, na verdade sempre, um casal com essa sintonia, que planejaram uma viagem que não era para ser até então tão longa e organizaram a vida toda. E muitas pessoas, amigos e família, falaram que vocês estavam planejando uma grande loucura. Que loucura boa, né? Nossa, que loucura boa! E como você falou, nós tivemos coragem, os 2, de um aprendizado, de planejamento, de sonhar juntos. Eu acho que essa foi a mola mestre da nossa vida. Foi essa cumplicidade da gente sonhar juntos e realizar esse sonho. Então, a coragem veio desse momento da gente pensar, vamos fazer, temos coragem, vamos largar tudo para trás, levar os nossos filhos, e essa coragem veio dessa cumplicidade, desse amor que nós temos. O medo fez parte dessa preparação, dessa grande viagem? Olha, o medo fez parte. O meu maior medo é que as pessoas acham que são as tempestades, os piratas no mar. Não. O meu maior medo veio, primeiro, da questão da saúde. Saindo com 3 filhos, que na idade teriam 7, 10 e 15 anos, como eu ia enfrentar uma situação de emergência? Quebrou um braço, caiu, machucou, ficou doente. Então, na minha preparação, eu passei
um mês inteiro num hospital com meu irmão, que é médico, fazendo um curso de primeiros socorros bem intensivo. O Wilfredo foi para o dentista, fez um curso de primeiros socorros com o dentista. E o outro medo era a educação deles, porque, olha, a responsabilidade de tirar os filhos não é como hoje, que as crianças estão todas estudando à distância, era uma loucura, era uma ousadia tirar os filhos da escola e ensiná-los à distância. Então, eu tinha esses dois medos muito intensos. Tá, sobre os dois medos. O primeiro sobre saúde, né? Vocês dois fizeram cursos para cuidar dos filhos e de si próprios ao mar. Aconteceu alguma coisa? Algum filho, como você falou inicialmente, quebrou um braço? Aconteceu? Alguém ficou doente? Na verdade, durante esses 10 anos, é lógico que alguma coisa aconteceu, né? Você sabe que o acidente pior que nós tivemos durante esses 10 anos foi o nosso filho mais novo, Wilhelm, estava andando de skate numa marina que o chão era feito, um pier feito de cimento. E aí, na hora que ele andou de skate, o skate parou, ele continuou, ele se ralou todinho. Graças a Deus, também devido, nós tomamos todas as vacinas, tomávamos cuidado, não parávamos em lugares que tinham epidemia de cólera, uma dengue muito grave, uma dengue hemorrágica, alguns países já estavam com esse quadro, nós não parávamos nesses países. Nós tivemos, eu tive, o David teve, dengue, mas assim, de uma maneira muito leve, né? Mas de todos os acidentes, o mais grave foi do Wilhelm. Mas também o que aconteceu que com todo essa farmácia completa, todo esse trabalho que a gente fez de primeiros socorros, nós ajudamos muitas pessoas. Eu ajudei uma mulher, inclusive, que se queimou com água quente numa vila de pescadores na Venezuela. Então, nós tínhamos ali todas as condições de ajudar, mas graças a Deus, a nossa família, nós passamos 10 anos sem termos nenhum acidente grave. E, Heloísa, numa época que não tinha internet, né? Como você falou há pouco, hoje tem essa facilidade de você estar em casa e estudando através de um vídeo com todas as informações, até em tempo real. Não tinha internet. O que você levou para esse barco? Enciclopédias, livros, cadernos? Foi isso mesmo? Fitas para poder escutar algum áudio? Me conta. Isso. A primeira escola que os meninos fizeram, o Pierre foi matriculado numa escola do Rio de Janeiro, que era uma escola oficial para os filhos de empreiteiro, diplomata, essas pessoas que já viajavam oficialmente, porque ele já estava no 2º grau. E os dois pequenos foi a escola dinâmica daí de Florianópolis, que me preparou todo um kit. E nós utilizamos perfeito durante 1 ano e meio. Mas quando chegamos no Caribe, teve uma greve de correios. E aí já não chegavam as correspondências. E vendo as crianças que estudavam para uma escola americana, que era uma escola de correspondência, a maioria das crianças, eram vários barcos, nós escrevemos para a escola, inscrevemos os meninos e eles passaram nos testes e estudaram por essa escola. Ela mandava uma caixa completa por o ano inteiro. A escola tinha 365 dias, do dia que você começa ao dia que você termina, 1 ano. Não tinha semestre, não tinha nada. Então, através dessa escola, com método didático muito bom, foi aí que nós começamos a ensinar as crianças à distância, sem internet, sem nada. Eu levei uma enciclopédia inteira debaixo da cama, vários livros, e o que é muito especial, quando você tem livros que você já leu, quando você para numa marina, por exemplo, numa cidade ao volta ao mundo, em vários lugares, ou tem no correio, ou tem na lavanderia, uma prateleira de livros. Então, você leva 3 livros, você te retira 3. Então, tem uma troca de livros até entre os velejadores. E isso funciona muito bem. Então, as crianças liam muito, não só os livros da escola, mas outros livros, e a gente sempre tinha a enciclopédia debaixo da cama. Estava ali, né? E tanto que funcionou bem que depois de alguns anos, o teu filho mais velho acabou ficando nos Estados Unidos para estudar e o teu segundo filho, David, também ficou na Nova Zelândia para estudar cinema. Foi isso que aconteceu. Essa tripulação ficou um pouquinho menor nessa primeira longa viagem. Como foi, depois de todo esse preparo, deixar cada filho num porto?
Nós não deixamos cada filho no porto. Os filhos ficaram no porto por escolha própria e Sim. nós fomos embora, né? Então, realmente, cada um deles, meu coração morria. Eu chorei, assim, dias. Quando eu, por exemplo, no caso do Pierre, ele foi embora para os Estados Unidos, né? Nós estávamos no Caribe. E no caso do David, ele ficou na Nova Zelândia, lá na ponta do Pierre, e cada vez ele foi ficando mais pequenininho. Eu Menorzinho. olhava, chorei muito, E mas tem que chorar aprendi com a a lidar. síndrome, a lidar com a situação, né? Com a síndrome do ninho vazio e aquela situação, né? Dos filhos estarem tomando seu rumo, né? Você sempre educou os seus filhos com muita parceria, mas ao mesmo tempo me passa uma ideia que sempre a família teve muita disciplina. Isso é fundamental para vocês conseguirem fazer essa volta ao mundo? Foi fundamental em Olha, cada momento? fundamental em cada momento. Todo mundo diz assim: você criou filhos robôs para obedecerem. Eu falei: não, eu criei filhos que obedecem dentro de uma disciplina. Então, tinha horário para estudar, horário para brincar, horário para a gente ter lazer, para passear, mas tinha que ter a disciplina porque era fundamental que eles estudassem. Então, a disciplina a bordo é muito grande em tudo. Você tem que deixar sempre tudo arrumado, sempre limpo, porque se de repente o barco balança, vai tudo para o chão. Não só os livros, mas você deixa louça em cima da mesa ou alguma coisa, cai tudo para o chão. Então, você tem que ter a disciplina, a limpeza, a ordem, para você poder viver no barco. E para viver Então, naquele não é espaço uma pequeno disciplina, também, né? Não é um espaço grande, as coisas têm que estar muito organizadas. pequeno. Ah, Organizados. E você tem que ter, além dessa disciplina, você também tem que ter o respeito pelo espaço de cada um, a vontade de ficar sozinho. Não, hoje eu estou afim de ficar sozinho, eu já acabei minha aula, eu quero escutar uma música, eu quero ler um livro, eu quero caminhar na praia. Esse respeito ao outro, isso é o que funciona. Tanto eu com o Vilfredo e nós dois com os nossos filhos. Esse respeito também é fundamental. Ô, Luísa, você é autora do livro As Aventuras da Formiga e Capitão. Quem é a formiga? Euzinha aqui. Quando o Pierre era pequeno, ele viu o desenho animado da Formiga Atômica e vendo eu andar para lá e para cá, ele disse: você parece a Formiga Atômica. E passou de brincadeira a me chamar de Formiga. E por acaso, aquelas coisas, o apelido pegou. Então hoje eu sou formiga não porque eu gosto de doce, eu quase nem como açúcar, mas porque eu sou uma pessoa que sou proativa. Eu estou sempre procurando coisas para fazer. Então a formiga ficou. Você é proativa e você passa uma coisa que é uma ideia que tem sempre coragem para algo novo. E sempre vontade, e todas as coisas que você faz, Vilfredo também, sempre colocam muito amor. E eu acho que tudo que tem muito amor funciona muito bem. Você foi procurada, você e o Vilfredo, nos anos 90, por um amigo que tinham conhecido uns anos antes, né? E a esposa dele brasileira, ele da Nova Zelândia, ela tinha falecido porque tinha recebido uma transfusão de sangue depois de um acidente e ela contraiu o vírus HIV, o marido também e a filhinha também. E esse amigo procurou vocês e pediu que vocês adotassem a Cat. Naquele momento, a vida de vocês mudou mais uma vez, não? A nossa vida mudou e, como você falou, é um ato de amor que o Robert pediu, né? Ele estava muito doente, pediu para nós adotarmos a Cat, e esse ato de amor foi quando eu olhei nos olhinhos da Cat, vivos, brilhantes, eu já me senti mãe dela. E assim nós adotamos a Cat na nossa vida. Então, Cat veio com muita luz, com muita alegria, muito aventureira, marinheira, para viver conosco. E como os pais eram velejadores, né, tinham sido velejadores, por isso é que eu digo, é um presente do mar para mim também. Oi, Luísa, a história é tão linda da Cat na vida de vocês que acabou saindo um livro, um filme,
Esse filme chegou a ser indicado ao Oscar porque, mais uma vez, a palavra amor, a palavra de aprendizado, a palavra de troca, de que um ser, muitas vezes bem mais novo, com menos experiência de vida, pode nos ensinar tanta coisa. Nós vamos fazer um intervalo agora e a gente volta já já mostrando um trecho desse filme. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a professora, a velejadora, a palestrante Heloísa Sherman. Mãe também e avó também, né, Heloísa? Sim, eu agora tenho 5 netos. Inclusive, este meu primeiro livro infantil, As Aventuras de Formiga e Capitão, tem um enredo que é eu contando para eles as aventuras que nós vivemos. Lendas, aventuras, culturas, sustentabilidade dos 5 netos. O mais velho tem o Imênio, 29, o Sebastian, 25, o Kian, com 11, e gêmeos, a Chloe e o Guilherme, que tem 7 anos. Então, eu tenho já 5 netos aí, seguindo muita tradição do mar também. Olha, 5 netos de todas as idades. Vamos passar agora um trechinho do filme Pequeno Segredo. Prazer, Vilfredo. Mas todo mundo me chama de capitão. Tá crescendo, né? Tá. Quando se tem coragem, sonho vira destino. E tem mesmo um segredo. Pode ser uma prova de amor. Esse filme, essa linda história, Pequeno Segredo, marcou também uma segunda longa viagem de vocês, né? Que ela fez parte, e ali você foi professora de novo, né? Mais uma vez mãe pela 4ª vez da Cat, e aí começou tudo, mudou um pouquinho a maneira de ensinar, que você ensinou seus 3 primeiros filhos nos anos 80, ali para os anos 90, com certeza talvez tenha sido um pouquinho mais fácil, né? Mais fácil porque não tinha um dicionário inteiro, eu tinha 5 CDs que representavam um dicionário numa enciclopédia inteira. Mas também já alguns dos trabalhos dela já eram enviados online na época. Mudou bastante. Ela já aprendia com vídeo, então foi uma nova maneira de ensinar. Eu tive que me reavaliar porque ela foi alfabetizada. Então, eu comecei do zero com a Cat. Oi, Heloísa, o barco de vocês, também chamado Cat, em homenagem à filha, esse barco foi preparado com uma nova tecnologia, né? Esse barco ele é mais sustentável, tem compactadora para lixo não orgânico, horta no barco, energia limpa através do sol e do vento. É muito diferente daquele primeiro barco de 40 metros quadrados que não tinha nenhuma tecnologia? Muito diferente do primeiro barco, Realmente faz uma diferença enorme. Inclusive, por exemplo, o dessalinizador, que nós tiramos água do mar e fazemos água para nós bebermos, tomar banho. E antes, no primeiro barco, nós tínhamos um toldo que recolhíamos água da chuva para tomar banho. Continuamos a economizar água para ninguém perder o hábito, mas dessa vez nós temos toda essa tecnologia, né, de podermos, inclusive, não deixar pegadas nos oceanos, que é uma grande preocupação nossa. Nós estamos com um projeto novo, Voz dos Oceanos, que justamente busca a sustentabilidade nesse nosso fundo de quintal, que são os oceanos. Você é um símbolo importante nesse cuidado com a natureza, porque você ficou muito tempo ali vendo o que pode acontecer. E hoje dizem que mais ou menos no ano 2050 nós teremos mais lixo no mar do que peixes. Você concorda com essa afirmação? Olha, eu concordo, mas eu acho que antes de 2050, a quantidade de plásticos que nós temos visto nos últimos 10 anos pelos oceanos é assustadora. E não é aquele plástico que você vê
né, boiando, a garrafa PET que você encontra nas praias, mas é um microplástico, aquele que vai se quebrando e ficando em pedacinhos e que os peixes vão comendo e acaba entrando na cadeia alimentar nossa, e nós acabamos comendo os peixes. Então, a preocupação grande não é o tão grande a quantidade de lixo, mas a quantidade de lixo que vai entrar no sistema, não só dos peixes, mas no nosso sistema, poluindo os nossos rios, as nossas praias, todas as águas que nós temos. É assustador, realmente assustador. Daí a criação dessa iniciativa Voz dos Oceanos, que estamos partindo o ano que vem. Já tem esse plano e já tem um mês certo para isso? Já tem o mês certo, nós estamos já com a data para agosto, segundo semestre de 2021. Então, será um projeto em que nós vamos fazer 3 pilares. O primeiro é a conscientização, porque se você não fala, se você não conta o que está acontecendo, as pessoas não sabem e precisa uma conscientização muito forte, né? Depois nós vamos ter um projeto científico que vai estar a bordo para mostrar em loco o que está acontecendo, né? Então, você mostra em locos, tem um programa educacional também. Então, nós estamos trabalhando já há 3 anos para desenvolver essa nova expedição. Vai ser com o mesmo barco, com o Veleiro Cat, mas vai ser assim você falou de coragem, de ousadia, mas vai ser de uma nova maneira de nós estarmos devolvendo aos oceanos aquilo que eles nos deram até agora, tanta beleza, e vamos ajudar, porque eles estão pedindo socorro. Heloísa, todos nós, quase no mundo todo, estamos esse ano de 2020 em confinamento. Muitas famílias estão convivendo mais tempo com os filhos, pais e mães que antes passavam 1 ou 2 horas por dia com seus filhos. E você, durante muito tempo, conviveu 24 horas com seus filhos, com o seu marido. Existe algum segredo? Que é um excesso de intimidade, um respeito, uma hierarquia? Qual é o segredo para conseguir viver num confinamento? Uma palavra pequenininha de 4 letras: amor. Você tem que ter amor pela sua família, pelas pessoas que estão ao seu redor. As pessoas esqueceram muito. Quando me dizem assim, eu agora estou confinada, eu digo, aproveite esse tempo que você tem e que nunca mais você vai ter, de estar convivendo e conhecendo de verdade aquela pessoa que está ao seu lado, o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, estar vendo ele crescendo. Eu sei que existem vários desafios de estar no espaço pequeno. Eu sei bem disso, né? De estar no espaço pequeno, dar aula para os seus filhos e, ao mesmo tempo, compartilhar todas as atividades dentro daquele espaço, de lavar, cozinhar, fazer, todas as tarefas num pequeno espaço. Mas se você tem um amor no coração, tudo dá certo, tudo funciona. Heloísa, como foi desde o mês de março o seu confinamento? O seu foi com a sua família, foi com amigos, foi com netos, como foi? O barco, minha casa, o Veleiro Cat, onde eu vivo, estava numa expedição às Ilhas Malvinas, lá perto da Antártica, né? As Ilhas Falkland Malvinas, com o Wilfredo, com o Wilhelm e a Érica. Eles estavam lá fazendo essa expedição. E eu estava com a passagem marcada para encontrá-los e voltarmos para o Brasil navegando. Bom, tudo certinho, e 2 dias antes de eu embarcar, cancelaram os voos. Eu não pude encontrar o barco. E o barco também não pôde sair. Fecharam os portos todos os portos da América do Sul, né, inclusive do Brasil, e o barco não podia sair. Então, eu estava em São Paulo para embarcar e aqui fiquei na casa do meu filho, David, junto com meu neto, o Kian, né, de 11 anos, e fiquei aqui. E eu passei aqui durante os 7 meses confinada em São Paulo. O barco voltou depois de 4 meses para Itajaí, mas nem para Itajaí eles deixavam eu ir. Disse, não, você não vai pegar avião, você não vai para lá, porque
nós estávamos vivendo um momento muito difícil, né? De tantas mortes e tanta, assim, contaminação, e aí eu fiquei aqui. E aí depois eu consegui ir para Itajaí, e saudades da minha casa, saudades do Vilfredo, né? Então, assim, para mim, ficar em São Paulo foi um aprendizado, um novo aprendizado, porque eu não estava acostumada a ficar tanto tempo longe do mar. E o que eu fiz? Eu criei um mundo meu, com assim, apps que fazem o som do mar. Eu escuto o barulhinho do mar na hora de dormir, né? E aí também aproveitei para conhecer melhor o meu neto, contar para ele histórias, inclusive para o meu filho, histórias da minha infância, histórias que ele não sabia. Ele falou: você nunca contou isso para mim. Eu digo: por que não tinha essa oportunidade? Então, por isso é que eu digo, tem que aproveitar esses momentos para você comunicar, conversar, e aproveitar para, lógico, ver filme, desenho animado juntos, ver filmes juntos, aproveitar. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande ficar aqui nessa quarentena. Heloísa, quando você falou que sentiu saudade da sua casa, na hora eu fiquei pensando, a gente acaba na vida carregando muita bagagem, muitas roupas, muitos objetos, e isso acaba muitas vezes sendo uma âncora na vida da gente. Quem é a Heloísa? O que a Heloísa aprendeu em todos esses anos? Hoje, ela pode dizer que ela é uma mulher mais leve? Carregando menos coisas? Uma mulher mais leve, que eu aprendi a ter desapego. Recentemente me perguntaram: mas onde você coloca todas as lembranças dos lugares que você vai? Eu falei: aqui. E aqui? São os momentos que contam. Né? Muitas vezes tem fotos, muitas vezes não tem, porque são momentos especiais que a gente tem um ditado que diz: para os meus olhos somente. É aquele pôr do sol lindo, que você não corre lá, vai pegar para tirar uma foto. Não, é aquele momento que você está sentado ali, assistindo aquele pôr do sol, ou assistindo uma dança que uma tribo, de repente, resolveu fazer para você, de repente, diz: nós estamos, vocês estão aqui, nós vamos fazer, mostrar como a gente dança, e você leva aquela lembrança. Então, eu aprendi o desapego de roupas, o desapego de objetos, e levar comigo só o que eu posso carregar aqui e no meu coração. Heloísa, é um grande aprendizado conversar com você e saber de tudo isso. Poucas mulheres no mundo tiveram a oportunidade de ter a vida que você teve. Deixar algumas coisas para trás, alguns confortos, algumas rotinas, algum tipo de vida que nós somos preparados e criados para tê-la, e, de repente, vocês conseguiram mudar tudo isso. Mas eu não posso deixar de terminar essa entrevista fazendo a última pergunta. Algum arrependimento na vida? Graças a Deus, nenhum. Eu não tenho arrependimento nenhum na vida. E cada aprendizado me ensina que eu ainda tenho muito que aprender. E a minha palavra de dia, todo dia, quando eu abro meus olhos, é gratidão. Eu digo que Deus, para mim, Deus é uma mulher, né? E Deus, lá de cima, do seu alto, eu não posso pedir nada. Eu só agradeço, porque se eu pedir, ela vai me dizer: o que você quer mais? Então, eu não peço mais nada, eu só agradeço. Obrigada por você me convidar para essa entrevista. Obrigada, e eu que agradeço demais. Eu tenho vontade de te abraçar agora. Você é um exemplo de vida para todos nós. Muito obrigada pela entrevista.